Muito bem, no Saúde em Foco estamos recebendo mais uma vez o nosso querido Dr. Marcelo Antunes do NAIC, Instituto do Câncer aqui em Bauru. Hoje nós vamos falar sobre Janeiro Branco e também saúde mental e emocional. Primeiramente, boa tarde, Dr. Marcelo, é um prazer tê-lo conosco mais uma vez para essa semana e a gente discutir um pouquinho sobre os assuntos de saúde. Seja bem-vindo. Obrigado, Léo, obrigado por todos estar mais uma vez aqui presentes nas quartas-feiras trazendo informação de qualidade. E estamos recebendo também a Franciane Gigliotti, ela que é psicóloga do NAIC, também Instituto do Câncer, e está conosco aqui nos estúdios. Seja bem-vinda, Fran, é um prazer tê-la conosco, viu? Obrigada, Léo, prazer estar aqui. Eu gostaria de começar perguntando o seguinte, o que é Janeiro Branco? Bom, Léo, o Janeiro Branco é uma campanha que visa conscientizar as pessoas sobre a importância da saúde mental e emocional, né? Na verdade, esse tema, nós deveríamos falar sobre ele de janeiro a janeiro. Mas por que foi escolhido janeiro? Né? Porque é o começo do ano, as pessoas estão mais propensas a falar sobre seus objetivos de vida, suas relações, seus pensamentos. Então, cabe aí a gente também falar um pouquinho sobre a questão emocional. Né? Então, a gente coloca aqui que da mesma forma que falamos sobre exames, tratamentos, prevenções, falar também sobre depressão, ansiedade, pensamentos, alegrias, relacionamentos, também é essencial para o ser humano. Com certeza. Agora, Dr. Marcelo, sobre o tratamento do câncer, hoje temos diversos pacientes que estão em tratamento de câncer e além de todas as novas tecnologias que estão surgindo, a quimioterapia e a radioterapia ainda são as mais eficazes, doutor? Bom, Léo, vamos fazer esse preâmbulo aí. O papel da Fran, né, da Franciane aqui, ela é fundamental porque a equipe multidisciplinar, ela vem de encontro para o paciente, ou ela para o paciente, muitas vezes, aceitar os tratamentos diretos contra o câncer. Por exemplo, seja quimioterapia, radioterapia, cirurgia. Então, a presença da equipe de psicologia junto ao paciente faz essa modificação. Realmente, os tratamentos principais, hoje nós vamos colocar a cirurgia, né, a abordagem cirúrgica, que tem muitos tumores que não precisam nem operar, isso as pessoas não sabem, né? Por exemplo, linfoma. Então, não precisa operar esse gânglio aqui? Não precisa operar. Então, isso é uma informação que as pessoas têm que saber. O linfoma é o câncer que teve o Reinaldo Giannichini, que teve a ex-presidente nossa, Dilma Rousseff, entre o Hector Babenco, entre outras pessoas tiveram linfomas nas suas diferentes subtipos e não precisa operar. Ainda há uma série de outros tratamentos locais específicos de tratamento de câncer. Entendi. Agora, Fran, como que o paciente ou seus familiares devem agir junto a uma pessoa que está passando por um tratamento oncológico? Então, Léo, é bastante comum, né, entre os pacientes com câncer e seus familiares terem sintomas ou diagnóstico de ansiedade, depressão, só que a grande maioria não identifica. Então, o que a gente fala? Que durante o tratamento, o cuidado com a saúde mental, ela também se torna prioridade, né? Então, muitos pacientes familiares, inclusive profissionais, eles acreditam que tem que esperar o término do tratamento, o término dessa fase, para poder falar sobre seus pensamentos, seus sentimentos. Só que fazer isso é um grande descuido com a saúde como um todo. Então, quando o paciente cuida da saúde emocional, da saúde mental, não quer dizer que ele não vai ter sintomas do tratamento, ele vai ter sim, porém ele consegue lidar melhor com esses efeitos colaterais, ele reconhece todos os seus limites, suas possibilidades, aumenta a tolerância diante de algumas limitações e melhora a qualidade de vida. E com o familiar funciona da mesma forma. Não quer dizer que ele não vai ter pensamentos negativos ou vai ser um momento difícil, porém ele consegue lidar com esses desafios com mais força e equilíbrio, né? Consegue identificar o que está acontecendo e consegue inclusive pedir ajuda se necessário. Agora, Fran, uma dúvida minha. Certamente a psicologia ela sofreu há não muito tempo atrás, se a gente olhar no passado muito recente, uma série de preconceitos, né? Ou seja, as pessoas tinham preconceitos com a psicologia, dizendo, não, isso é coisa de doido, eu não preciso de psicólogo, sim, eu não preciso de acompanhamento. E hoje nós vemos que há mais discussões abertas sobre isso, se fala abertamente sobre os tratamentos, sobre a psicologia de uma forma em geral. Dentro desse quadro, né, quando a pessoa está com um problema de saúde, está enfrentando esse problema de saúde
como o câncer, por exemplo, hoje já é mais fácil aplicar a técnica e a psicologia nesse paciente do que no passado, Fran? É um pouco mais fácil, só que ainda tem o preconceito. Tem. Então, por isso que é importante quando o paciente está investigando ou inicia um tratamento, já ter principalmente um psicólogo na equipe, em conjunto, para começar a desmistificar isso. Senão as pessoas permanecem com aquele preconceito de não estou com ansiedade, não estou com depressão, não quero falar sobre o que eu estou sentindo. E é um problema que precisa ser combatido, né, doutor? Essa questão do preconceito tem que combater, né? Os estigmas, Léo, são grandes problemas. Os estigmas, muitas vezes, sempre são colocações erradas em momentos inoportunos, eu costumo pensar e colocar assim. Então, é a hora que você precisa dar mais apoio e abrir e colocar suas angústias para receber ajuda, né? E que é um diagnóstico, um tratamento de câncer. Então, essa hora... E o que acontece, muitas vezes, é aquela fase inicial, se fecha, né? A pessoa se fecha no momento e faz parte do time multidisciplinar ter essa abordagem, trazer esse paciente e falar, olha, vamos lá, tem chance, tem que lutar, vamos trabalhar junto nisso. Agora, doutor, depois de tudo que nós falamos aqui sobre tratamento e doenças, né, o diagnóstico precoce e a prevenção ainda acaba sendo a melhor alternativa nesses casos, né? Olha, a gente tem que separar dois pilares importantes. Como você citou, primeiro, diagnóstico precoce. O que é diagnóstico precoce? Cedo. Você fazer o diagnóstico de um câncer cedo do que fazer ele com estágio avançado. Isso influencia, sim. Por exemplo, você pode ter uma chance de cura, dependendo do tipo de tumor, no estádio 1, bem inicial, ele é pequeno, não infiltra nenhuma parede, está lá localizado, 90% de chance de cura em 5, 10 anos. E quando ele está localmente avançado ali, às vezes não chega a 30%, 40% em 5 anos. Então, olha a diferença de você fazer um diagnóstico precoce. Muitas vezes você pula de 90% e cai para 30%, 40% de chance de cura. Isso quando você não faz o diagnóstico ele avançado, metastático, foi para outros órgãos. Aí muitas vezes não tem chance de cura. Então, isso é o diagnóstico precoce. Agora, a prevenção em si, a prevenção primária, é o ato de você mudar os seus hábitos e com isso evitar que ocorra o que chama o processo de carcinogênese, né? O câncer são vários processos e um deles é o ambiente em que você vive, environment ambient, né? Em que você vive. Então, essa questão, por exemplo, você não fumar, você está fazendo uma prevenção. Questão de você beber moderadamente, você está fazendo uma prevenção. Você fazer atividade física, pesar menos, ter menos gordura abdominal, você está fazendo uma prevenção contra pelo menos 10 tipos de câncer. Então, uma coisa é você fazer o diagnóstico precoce, seja uma mamografia, um PSA, um toque retal com câncer de próstata, seja uma colonoscopia para ver se é um intestino, isso você pode trazer um diagnóstico precoce. Mas a prevenção é a perda de peso, você não comer alimentos processados, né, embutidos, que esses alimentos eles mudam muitas vezes a flora intestinal, e isso cria um microambiente prospectivo para o desenvolvimento do câncer. Então, você tem que fazer as duas coisas. Você tem que fazer exames para diagnosticar precocemente e, tão importante ou mais, é a questão da prevenção. Agora, eu faço uma pergunta para os dois, uma curiosidade, e já que estamos falando de saúde mental e emocional, a saúde mental das pessoas tem alguma ligação com casos de câncer? Pergunto por quê. Muitas pessoas acabam falando, porque a pessoa sofria, ela tinha ali um problema emocional, ela tinha um problema, né, que pode ter desenvolvido esse câncer no organismo. Existe essa relação verdadeiramente diante da medicina, doutores? Bom, eu vou começar falando assim. Isso é uma questão muito amplamente discutida, aberta, é uma questão delicada, mas como nós comentamos anteriormente, o câncer é uma questão de múltiplas etapas e múltiplos fatores que vão te levar ao câncer. Você vai ter um câncer de esôfago por quê? Você fumou, bebeu bastante, uma série de coisas? Sim. Você vai ter um câncer de língua, de amígdala, pegou um HPV quando mais novo, e agora aos 50 anos você tem um câncer por causa disso. Então Léo, são fatores documentados e comprovados cientificamente que levam ao câncer. Indiscutível. Tá? A história familiar, alterações genéticas
que levam à predisposição do câncer. Então, isso são questões que nós temos hoje bem delimitadas. Agora, a parte mental, a saúde psicológica mental que leve ao câncer, que é muito comum, ela teve uma grande decepção há um ano atrás e agora veio um câncer. Não, isso a gente não consegue ter documentado como sendo um fator de risco para câncer. Eu estou até aqui com a Fran, ela pode me corrigir se tiver alguma coisa atualizada, mas aonde que entra aí a questão? Você imagina essa pessoa que teve uma depressão profunda. Ela tem a chance maior de não ter feito os exames, ela tem chance maior de refugar o tratamento, ela tem chance maior de não fazer aderência a nenhuma conduta de suporte. E isso que acontece, complica o tratamento de câncer. Vou passar a bola para a Fran. Sim, o câncer é multifatorial, né? Então a gente não pode resumir a uma causa. E às vezes as pessoas tendem essa fala, elas tendem a achar um porquê. Então, se ela não acha na parte, olha, por conta da família, então ela vai naquela, olha, foi uma decepção amorosa, foi por conta de uma depressão. Então, assim, tem questões emocionais que podem colaborar, como o Dr. Marcelo falou, de acordo com os hábitos, o comportamento, né? Uma pessoa com depressão, a tendência é a imunidade dela cair, ou fatores de estresse, mas assim, comprovadamente, olha, é uma decepção tal, um sofrimento tal, é a causa? Não. Né? Mas a gente, quando o paciente traz isso, a gente vai trabalhar essa questão com o paciente. Por isso que é importante falar sobre, porque o paciente vai trazer esse conteúdo e ele vai acreditar que é por conta daquele sofrimento, mas talvez não seja, talvez seja outra coisa. Então, por isso é importante falar sobre essas questões emocionais, desmistificar tanto o paciente, a família e as demais pessoas. Bom, que entrevista esclarecedora hoje aqui na programação da Olimpíada. Ô Fran, quem quiser te acompanhar nas redes sociais, como faz? Minhas redes sociais pode ser pelo Naik, né? Meu Instagram é @frangigliotti. E também tem o contato por telefone. Pode passar? Pode passar. Que é 14 99709 8547. Que maravilha. Doutor Marcelo Antunes, como encontrá-lo nas redes sociais e o pessoal que também quiser acompanhar as redes sociais do Naik. Bom, o meu Instagram é drmarcelo.antunes, né? E o nosso Instagram do Naik e o Facebook é @naikbauru. E o nosso site é o www.naik.com.br. Maravilha. Doutor, um abraço para o senhor, obrigado por estar conosco mais uma vez e obrigado por trazer mais uma convidada aqui para a gente. Obrigado a você, um abraço a todos os nossos ouvintes e telespectadores e é uma grande satisfação estar toda quarta aqui à tarde trazendo informação de qualidade. Fran, obrigado pela presença, volte sempre, viu? Muito obrigada. Muito bem, 5h19, este é o Saúde em Foco de hoje.